A minha aula, então, hoje pela manhã, essa lição de hoje de manhã é sobre isso, né? Sobre a família da aliança, o fermento na sociedade. O fermento ali, né, é de algo positivo, né? Eu estou pensando em algo realmente que influencia a sociedade. Assim como a dona de casa põe ali o fermento na receita do bolo, né? Exatamente para o bolo crescer, a gente está pensando nessa perspectiva, né? De que o fermento ali funciona como algo bom, né? Como algo que influencia a sociedade. A gente vai falar sobre esse tema, né? No nosso final aí do mês de maio. Hoje é o último domingo do mês de maio, o mês da família. Então é importante nós pensarmos um pouquinho sobre isso, tá? Então, eu já falei um pouquinho sobre isso na semana passada. Deixa eu ver se vai passar aqui. Ajuda aí, Tiago. Aí. Eu falei um pouquinho disso na semana passada, né? Certamente cada um de nós, né, os pais, temos preocupações no que diz respeito aos nossos filhos. Quando nós pensamos, então, em ter filhos, a gente, então, sempre pensa, né? O que esse menino, o que essa moça vai se tornar quando crescer, né? E à medida, então, que eles vão crescendo, vão passando ali pela adolescência, terminam ali o ensino médio, e a gente fica pensando qual vai ser a profissão, qual vai ser a faculdade que ele vai cursar, qual é a intenção dele com relação ao emprego, né? E aí, se esse processo demora mais um pouco, a gente já fica meio preocupado, né? Puxa, um camarada até agora não tomou iniciativa para nada, não está estudando, não está trabalhando, e a gente então fica com aquela preocupação de que os nossos filhos sejam rapidamente encaixados no mercado de trabalho, ou tenham lá a sua profissão, ou decidam a respeito do seu curso, né? Nós investimos muito dinheiro nos nossos filhos, não é verdade? Escola, qualquer tipo de curso que eles queiram fazer, né? Piano, violão, tudo quanto é coisa, nós investimos pesadamente nos nossos filhos. Eu não sei se você já passou por isso, né, mas você tem esse trabalho de ir e levar os filhos praticamente todos os dias para a escola, né? Você acorda cedo, volta com a criança, leva para a natação, traz de volta, faz isso, faz aquilo. Então, meninos e meninas, né, a conta não é barata não, viu, Vivi? É cara, né? A conta é cara, né? Mas a gente vai receber tudo de volta, né? O Ariston está tranquilo, né, Ariston? Vai receber tudo de volta. Vai receber toda essa grana aí que ele gastou, né? Mas é essa preocupação que nós temos, né? Mas nós, muitas vezes, pais, nós não nos preocupamos muito como é que os nossos filhos podem influenciar a sociedade como cristãos. Nós não estamos muito apegados, nós não estamos muito ligados com o fato de que os nossos filhos precisam de realmente serem crentes, e como crentes, então, eles precisam influenciar a sociedade onde vivem, né? Não é raro nós encontrarmos pais, por exemplo, né? Aliás, é raro nós encontrarmos pais, por exemplo, que desejam que seus filhos sejam missionários ou pastores, né? Que os seus filhos se dediquem à obra de Deus de maneira integral, né? Alguns pais até se assustam quando o filho chega e diz assim: olha, pai, eu estou pensando, ou mãe, eu estou pensando em ser pastor, ou estou pensando em ser missionária, né? E a gente fala: não, vai fazer outra coisa mais importante, né? Isso aí não vai te dar nada não, menino, né? Você não vai ganhar dinheiro com isso não, né? Vai ganhar dinheiro, né? Vai ter uma profissão, pastor não faz nada, né? Missionário não faz nada. Vai ser alguém na vida, não é? Então, às vezes, nós não nos preocupamos com o fato de que os nossos filhos precisam influenciar a sociedade onde nós vivemos, né? Então, a minha intenção nessa manhã tem a ver com isso, né? De nós olharmos, então, para a família e pensarmos nessa perspectiva de que a família precisa influenciar a sociedade onde vive, tá? Então veja que a gente vai perceber sempre esse contraste, né, de uma sociedade caída que exige o contraste da graça divina. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né? O primeiro nós acabamos de ler hoje de manhã. Primeiramente, então, nós vamos olhar para a vida de Noé. Nós falamos um pouquinho sobre isso há 2 semanas atrás. Então veja, né, se você quiser voltar ao texto lá de Gênesis capítulo 6, nós lemos aí os versos de 1 a 10, mas se você perceber os versos de 5 a 10, você vai notar exatamente isso, né? A sociedade corrompida,
onde o pecado tinha se avultado, né? Veja aí que a palavra de Deus vai dizer exatamente isso, né? Que o Senhor viu a maldade do homem que se havia multiplicado na terra, verso 5, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se você pensa que a sociedade em que nós vivemos ela é mal hoje, não, ela sempre foi mal. Ela sempre foi corrupta, desde a queda, né? E houve aí um progresso, né? Um aumento constante da maldade, né? O homem sempre teve o seu coração, depois da queda, inclinado para as coisas ruins, para as coisas más. O homem cada vez mais tem se afastado de Deus. E aqui a gente então vê Noé, vivendo nessa sociedade aí daquela época, né? Corrompida. Mas percebam, né? Que Deus chama Noé, e Deus chama Noé então para andar com ele. Veja aí o verso de número 8, eu vou pedir alguém para ler para mim, por favor. Verso 8 e também o verso de número 9. Isso, tá? Se você caminhar mais um pouquinho aí, você vai ver no verso 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O verso 18 vai dizer, contigo, Deus está te dizendo a Noé, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos, tá? Então, se você caminhar um pouquinho aí na história de Noé, a gente não vai ler todos os textos, mas você vai observar isso, né? Uma sociedade corrompida que sempre exigia a graça de Deus, ou seja, a graça de Deus sempre manifestava-se por meio de alguém, né? Aqui no caso, então, a gente vê a manifestação através da vida de Noé. Você vai encontrar também um outro exemplo, né? Claro, é o exemplo de Abraão, né? Abraão, então, vivia nessa terra chamada Ur dos Caldeus. A Bíblia vai dizer, então, que ele vivia numa sociedade idólatra, a sua família era uma família idólatra, né? E Deus, então, resgata Abraão para que Abraão, então, fosse o portador das promessas de Deus, né? Então, ele arranca Noé daquele lugar, mostra, então, o seu desejo, a sua vontade para Abraão, e Abraão, então, se torna o pai da fé. É bem interessante, né, o chamado de Abraão. Deus simplesmente disse assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Ele simplesmente foi. E uma vez eu lembro que uma pessoa perguntou assim, mas como é que é isso, né? Como é que a pessoa simplesmente ouve a voz de Deus, né, no caso de Abraão, Deus não dá muitas explicações e ela simplesmente vai. Eu falei, não sei, eu sei que é assim, né? Ele simplesmente ouviu e obedeceu a Deus e foi para essa terra que Deus havia de mostrar para ele. Deus não disse nem qual era a terra, nem qual era a direção, nem qual era o lugar. Simplesmente ele obedeceu a ordem de Deus, né? Parece meio loucura, né, para a nossa sociedade hoje, se de repente alguém chegar aqui e dizer, olha, pastor, Deus está me dizendo que eu tenho que sair do meu emprego, Deus está dizendo que eu tenho que pegar minha família, me matricular num curso lá de preparação missionária, que eu vou agora lá para a Índia, né, para ser missionário lá. A gente fala assim, gente, esse cara é louco, né, não sabe o que está fazendo, né? A gente teve aqui o ano retrasado o Elvis com a sua família, né? A esposa advogada, com um emprego fixo lá na cidade dele. Ele é um engenheiro elétrico, muito bem sucedido, tem empresas, inclusive, mas Deus falou o coração dele e ele falou, olha, vai para a Índia, porque é lá que eu quero que você trabalhe. E ele simplesmente abandonou tudo, né? A pretensa carreira de engenheiro elétrico, a esposa abriu mão do trabalho, os filhos, então, pequenos, viu? Pequenos os filhos, todos eles estão nesse momento lá na Índia, né, para pregar o Evangelho. Mas é assim que Deus faz, né? Ele fala e nós obedecemos. Então veja novamente aqui o próprio exemplo de Abraão, né? Alguém de quem Deus levantou no meio de uma sociedade corrompida. Você vai encontrar também o exemplo de Moisés. Moisés, se você se lembrar, né, também estava ali numa situação
de uma sociedade corrompida. O seu povo, aliás, o povo de Deus era escravo no Egito, vocês lembram bem da história, né? Moisés então é levantado, Deus manifesta a sua graça e a sua misericórdia na vida de Moisés para resgatar o seu povo, né? Para tirar o seu povo da terra do Egito. E eu não sei se você já parou para prestar atenção, né? Na maneira como a palavra de Deus descreve o chamado de Moisés e a missão que Moisés tem de resgatar o povo de Deus. Você vai encontrar, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, né, Êxodo, melhor dizendo, capítulo 3, o verso 7 diz assim: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Então veja, Deus vai dizer, eu conheço o sofrimento deles. Mais adiante Deus vai dizer, olha, eu quero tirar o meu povo do Egito, né, porque este povo é o povo da promessa. Eu tenho uma aliança com este povo, por isso eu quero então tirá-los de lá, né? Então você imagina aquele povo sem esperança, escravizado, e chega lá então Moisés dizendo, olha, o Deus de vossos pais me enviou, né? E ali eles então são instigados à esperança e à libertação deles então daquela escravidão. E aí vocês conhecem bem a história, né, de como Moisés então tirou o povo de Deus do meio daquela escravidão. Então vejam, irmãos, situações adversas de uma sociedade pagã, de uma sociedade sem Deus, mas pessoas que estavam sendo levantadas por Deus para fazer a diferença, para trazer transformação, para trazer esperança no meio do povo de Deus. Um pouquinho mais adiante, então, nós vamos encontrar, né, a própria história de Josué. O texto, então, que nós conhecemos bem, né, Josué capítulo 24, eu vou pedir alguém para ler para mim, por favor, os versos 14 e também o verso de número 15. Isso, então aqui a gente já encontra Josué num contexto que eles estão na terra prometida e ainda assim o povo está em dúvida se eles devem servir a Deus ou não. E Josué então é taxativo, olha, vocês têm que escolher o que vocês querem. Se Deus realmente é Deus, o sirva. Se os deuses pagãos são deuses, então sirva aos deuses pagãos. Não fique em cima do muro, né? Não fique entre dois senhores, não fique entre duas coisas. E aí, então, ele dá essa palavra taxativa. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor, tá? Então, veja novamente aqui esse contraste entre uma sociedade pagã, né, e aqueles pelos quais Deus levanta para serem anunciadores da sua graça, tá? Então, essa sociedade pagã e o chamado de Deus à santidade está em toda a Escritura. Veja então, por exemplo, eu quero começar aqui falando do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus então nos chama para sermos os seus discípulos. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 4, verso 19. Aqui nós vamos encontrar assim, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ainda Mateus capítulo 16, o verso 24, Jesus vai dizer assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ainda João 12, 26 vai dizer, se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali também está o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Nós vamos encontrar também em Lucas 14, os versos 25 a 27. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então veja que o chamado de Jesus, né, o chamado para o Evangelho, tem a ver exatamente com essa separação.
aborrecer a sua própria vida, aborrecer pai e mãe, aborrecer a si mesmo. Então, o chamado do Senhor Jesus Cristo tem a ver com nós abrirmos mão de nós mesmos, morrermos para os nossos próprios desejos, não fazermos os nossos próprios planos, mas nos submetermos ao plano e à direção do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Um texto que é bem conhecido por nós, né? É essa figura que Jesus então faz do sal. Eu queria que os irmãos então lessem para mim, por favor. Vamos ler? Então Jesus fala sobre isso, né? Sobre esse sal que salga, esse sal então que transforma, esse sal que conserva a sociedade. Ele está dizendo, vocês são o sal da terra, vocês precisam então fazer diferença onde quer que vocês estejam. Nós encontramos também uma outra figura que Jesus usa nesse mesmo texto, que é a figura então da luz. Vamos ler lá? Eu gosto muito dessa figura da vela, né? Quando a gente fala sobre esse texto, porque ela traz um ensino bem interessante para nós, né? Veja que a vela, quando você acende, ao mesmo tempo que ela ilumina o ambiente, o que acontece com a vela? Ela vai se desgastando, não é? Então, ser luz do mundo, nesse sentido, é isso. Enquanto nós iluminamos o mundo, nós também nos desgastamos, né? Nós abrimos mão de nós mesmos, né? Nós deixamos, então, Deus nos usar segundo a vontade dEle. Nós vamos encontrar também, irmãos, outros textos no Novo Testamento que falam da necessidade, então, de nós termos uma nova vida. O primeiro deles está lá em Romanos, capítulo 6, os versos de 1 a 14. Eu quero que os irmãos abram esse texto comigo lá, por gentileza. Romanos 6, os versos de 1 a 14. Vou pedir alguém para ler bem alto aí para nós, com a voz bem bonita, para a gente poder acompanhar a leitura. Isso, Romanos 6, de 1 a 14.
Isso, eu queria que você prestasse atenção aí um pouquinho atrás, no verso de número 20 do capítulo 5. Paulo então vai dizer assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então talvez Paulo escrevendo, né, aos seus leitores, alguém poderia dizer assim: então se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então isso quer dizer que quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai superabundar na minha vida, né? É isso que a conclusão, digamos, primeira que alguém poderia ter. E Paulo vai dizer: de jeito nenhum. Não é o fato, então, de que o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, que pode levar-nos, então, a essa vida, esse ciclo, né, onde a gente vai pecando e a graça vai cobrindo, né? Então Paulo pretende tirar essa ideia, né, que algumas pessoas possam ter ao ler aí o verso de número 20. Então veja que o apóstolo Paulo ele vai mencionar exatamente isso, de que nós morremos para o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos dizer não ao pecado. Ele vai dizer então que nós devemos agora oferecer os nossos corpos, né, como instrumentos nas mãos de Deus. Assim como nós oferecíamos os nossos corpos para a iniquidade, agora então, uma vez que nós somos convertidos e somos transformados por Deus, nós devemos então oferecer os nossos corpos como instrumentos de justiça a Deus. Então vale fazer uma observação aqui, irmãos, para que os irmãos entendam isso perfeitamente. Olha, veja como isso é interessante e como isso muitas vezes tem aplicações práticas na nossa vida. Imagina então aquele indivíduo, né, que quando ele não era crente, ele não tinha tempo ruim, né? Então ele ia para as baladas, ele chegava de madrugada, ele passava a noite dançando, farreando, né? Aprontando. O camarada ligava para ele meia hora antes: vamos para uma festa lá em Sobradinho. Ele falou: bora, vamos, estou dentro. E ele então passava a noite em claro, ele fazia tantas coisas, né? Ele se dava tanto ao pecado. Mas agora, então, ele é um convertido, né? Ele encontrou a Cristo. E, geralmente, irmãos, o que acontece? Essa pessoa agora, uma vez quando ele é convertido, né, que ele encontra a graça de Deus, ele se torna uma pessoa monótona. Ele se torna uma pessoa preguiçosa. Ele se torna uma pessoa devagar, né? E aí você fala assim: vai ter oração 6 horas da manhã. Ele fala: não dá, pastor, não dá, estou muito cansado, né? Vai ter isso, não vou, pastor. Vai ter uma programação, não, para mim não dá, eu tenho outras atividades. O sentido aqui é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Olha, assim como você oferecia o seu corpo para o pecado, ofereça agora isso tudo a Deus. Toda essa motivação, todo esse empenho que você tinha para servir ao pecado, agora você deve servir a Deus. Por quê? Porque agora você é livre para fazer isso. Então notem, irmãos, que a palavra de Deus, ela exige de nós essa transformação. A graça de Deus, ela não só perdoa os nossos pecados, mas ela nos livra do pecado. Ela nos liberta do pecado. Essa história, essa conversa que a gente ouve aqui e acolá, né? Quando a gente encontra alguém numa situação pecaminosa e ela diz assim: não, pastor, não se preocupe, isso tudo é a graça de Deus. Deus cobre os meus pecados. Olha, não tem problema eu viver nessa vida, porque Deus me ama da maneira como eu sou. Então Deus não se importa com a minha maneira de ser. Deus não se importa com meus pecados, porque no final das contas, Deus perdoa todas as coisas, porque é a graça, pastor. Né? Você já deve ter ouvido essa história, né? Mas a graça de Deus, segundo Paulo, ela transforma as nossas vidas. Notem, ou preste atenção na maneira como o apóstolo Paulo diz aí. Veja o verso 6, ele diz: sabendo isto, que foi Cristo que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Paulo está dizendo: vocês sabem que vocês precisam ter uma nova vida. Por quê? Porque vocês foram crucificados com Cristo. Veja um pouquinho mais adiante no verso de número 9, ele vai dizer: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. E aí no verso de número 11, ele vai dizer: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Tem uma história muito interessante de Agostinho, né? Não sei se você conhece a história de Agostinho. Agostinho, antes de se tornar quem ele era, né? Antes de se tornar um cristão, ele viveu uma vida muito promíscua mesmo,
né, de prostituição, várias mulheres, né, então ele vivia uma vida dessa maneira. E depois que ele se converteu, ele estava andando na rua, né, e conta-se a história de que uma das mulheres que ele conhecia antes de se tornar crente encontrou ele no meio da rua e começou a ir atrás de Agostinho, né, e gritar o nome dele na rua, Agostinho. E quando ele percebeu que era uma daquelas mulheres, ele acelerou o passo. E a mulher, Agostinho! E ele correndo sem responder à mulher. E aí a terceira vez a mulher gritou, Agostinho, sou eu. E aí diz que ele virou para ela e falou assim, mas não sou eu. Eu não sou aquele velho Agostinho que você conheceu. Eu não sou aquela velha pessoa que você conheceu. Eu não sou aquele homem promíscuo que você conheceu no passado. Agora eu sou uma nova criatura. Então o sentido que Paulo traz aqui, irmãos, é este. De que nós somos uma nova criatura. Deus nos deu uma vida nova para que nós possamos vivê-la para a glória de Deus. O outro texto que eu queria chamar a sua atenção é Romanos capítulo 12. Eu vou pedir a alguém para ler os versos 1 e 2. Isso, então preste atenção. Primeiramente aí, a maneira como o apóstolo Paulo fala, ele diz, rogo-vos, é um apelo. Ele está dizendo, olha, por favor, ou como diria nos dias atuais, né, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, apresente o vosso corpo para Deus. A segunda coisa que deve nos chamar a atenção é quando ele diz aí, né, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram vivos ou eram mortos? Morto. Sacrifício só se tornava sacrifício quando ele era morto. Quando o animal era, então, perdia a sua vida. A partir dali, então, ele se tornava um sacrifício diante de Deus. Aqui Paulo usa essa palavra do sacrifício, mas ele fala de um sacrifício vivo, que vive, então, diante de Deus, que é o vosso culto racional. Então, preste atenção que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós que a nossa vida, então, é este sacrifício vivo diante de Deus, que nós apresentamos, então, diante de Deus dia após dia. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós agradamos a Deus pela maneira como nós vivemos, como nós apresentamos a nossa vida diante de Deus. A outra coisa que deve chamar a nossa atenção está no verso 2, é aquilo, então, que nós chamamos de metanoia, né? Que é essa mudança de mente, né? Então, percebam, irmãos, que o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo, então, ele diz aqui, não vos conformeis, ou seja, não entrem no molde do século presente, né? Não se encaixe na caixinha da sociedade que nos é apresentada hoje, mas ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então notem aqui mais uma vez que o apóstolo Paulo está mencionando que nós não devemos ser igual ao mundo, mas nós devemos exatamente ser diferente do mundo. A igreja, o cristão, ele não deve se enquadrar nos moldes que o mundo coloca. Exatamente, ele deve ser o contrário disso. Ele deve andar por outro caminho. Ele deve andar por outra direção. E é isso, então, que deve fazer diferença na nossa sociedade. Comentando, então, esse texto, Calvino vai dizer algo muito interessante. Eu vou pedir os irmãos para lerem, por favor, aquilo que Calvino está dizendo. Vamos ler? O mundo
foge da palavra de Deus e se refugia em suas invenções. O apóstolo declara que a perfeição se encontra na vontade de Deus e mostra que se alguém transgride este limite, o mesmo está sendo iludido por falsas imaginações. Então, o que Calvino, em resumo, está dizendo? Olha, o mundo ele prega uma filosofia, ele prega os seus valores, e às vezes esses valores são, até mesmo aos olhos do mundo, muito bem intencionados, muito bem motivados, mas Calvino vai dizer, isso de nada importa se isso não estiver de acordo com a palavra de Deus. O que importa é nós cumprirmos a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, para não dizer na maioria das vezes, a vontade de Deus está em contraste com aquilo que o mundo prega ou vice-versa, né? E nós precisamos, então, observarmos qual é o nosso papel dentro da sociedade. Um outro texto, então, que eu quero chamar a sua atenção é 1 Pedro, capítulo 2, os versos de 5 a 10. Quero que alguém leia para mim também, por favor. Quem achou pode ler. Então preste atenção novamente na linguagem que o apóstolo Pedro usa, novamente uma linguagem do Antigo Testamento, né? Ele diz aí, no verso de número 5, ele diz então que nós devemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Então, usando uma linguagem do Antigo Testamento, né? Essa linguagem de sacrifício, lógico que a gente não vai oferecer aqui animais, né? Lógico que nós não vamos oferecer sacrifícios como era oferecido no Antigo Testamento, mas o sentido aqui é de que o sacrifício que é oferecido, irmãos, é a nossa própria vida, é a nossa maneira de viver, é tudo aquilo que nós temos, é tudo aquilo que nós somos, tá? Deve nos chamar a atenção especialmente o verso de número 9, quando o apóstolo Pedro, então, menciona algumas qualificações daquilo que nós somos. Ele diz, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso, então, que nós somos, né? Nós somos aquilo que Deus diz que nós devemos ser, não aquilo que o mundo deseja que nós sejamos, né? Mas nós precisamos, então, ter essa compreensão. Então, no verso 9, no final, ele vai dizer, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós não apenas temos uma essência daquilo que nós somos, mas nós também temos uma missão. Nós somos o povo de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele, então, que nos salvou. Então, preste atenção nisso, né? Pense, então, naquilo tudo que nós estamos mencionando aqui, a respeito, então, de uma sociedade longe de Deus, porém, uma sociedade onde existe um povo pelo qual Deus salvou, e é este povo, então, que deve proclamar as verdades do próprio Deus. Então, caminhando aqui para o final, quero trazer aqui algumas considerações para a nossa reflexão, né? Então, a pergunta é essa, por que a igreja tem se tornado
irrelevante no mundo, né? A gente pode pensar também de modo pessoal, a gente pode também aplicar algumas questões aqui à nossa própria família. Primeiramente, então, eu penso que a gente tem se tornado irrelevante exatamente porque muitas vezes nós temos abandonado as verdades bíblicas. Muitas igrejas hoje, irmãos, têm abandonado a pregação expositiva, a pregação da palavra de Deus. Muitas igrejas hoje estão lotadas de louvores, de música, de apresentações, disso e daquilo. E muitas vezes a mensagem se torna apenas um detalhe dentro do culto. Às vezes a mensagem é de 20 minutos, 25 minutos. As pessoas, os pastores não têm uma preocupação de trazer uma exposição bíblica fiel, coerente, uma mensagem bíblica que de fato confronte os nossos corações. E muitas vezes essas igrejas têm de fato abandonado as verdades bíblicas. As igrejas, e muitas delas estão cheias de conceitos meramente humanos, de teologia da prosperidade, de teologia coaching, de motivação, onde leva você então a buscar dentro de si as suas próprias virtudes. Então muitas vezes as pessoas não estão apontando mais para os seus pecados, elas estão dizendo: você agora pode. O bem está em você. É você então que tem que decidir a sua vida. O poder está nas tuas mãos. Decida, faça e aconteça. E às vezes isso parece evangelho, mas na verdade está completamente longe daquilo que de fato é o evangelho. Sem dizer, irmãos, que há muitas situações, não são poucas, onde as igrejas têm abandonado conceitos de juízo, onde palavras do tipo inferno, condenação, diabo, essas palavras muitas vezes têm sido tiradas do vocabulário dessas igrejas, por serem consideradas então palavras ofensivas, palavras que podem causar espanto ao coração das pessoas, e a gente tem, em alguns casos, abandonado esses conceitos da palavra de Deus. Então muitas vezes nós não nos tornamos relevantes porque nós abandonamos as verdades bíblicas. As igrejas se amoldam ao mundo. Elas querem falar a linguagem do mundo e elas querem então alcançar as pessoas, mas ao mesmo tempo elas abandonam essas verdades bíblicas tão importantes para a transformação dessas pessoas. O segundo motivo então que eu coloco, é que a família ou a igreja não faz diferença na sociedade por não entenderem bem o seu papel como sal e luz do mundo. Então nós às vezes achamos isso, Deus nos salvou para que a gente possa ficar aqui tranquilão, na boa, No domingo de manhã, domingo à noite, aí durante a semana está tudo bem, Eu fico ali sendo o agente secreto de Deus, ninguém precisa saber que eu sou crente, aí domingo eu venho de novo para a igreja, cumpro aqui os rituais da religião, os rituais da igreja, eu cumpro com as minhas obrigações eclesiásticas, eu participo dos eventos da igreja, mas aí na segunda-feira eu fecho a porta chamada religião, vou então para a minha vida chamada de vida privada, lá então eu posso fazer o que eu quero, as pessoas não precisam saber a respeito da minha fé, A fé é uma coisa privada, É uma coisa de cada um, então cada um pode escolher a seguir o caminho que quiser, Então eu não preciso me intrometer na vida das pessoas, eu não preciso me importar com a fé que elas têm. Então a gente não percebe, a gente não entende que Deus nos chamou para ser sal e luz do mundo. Não é incomum, irmãos, nós encontrarmos crentes, em rodas de conversa, em que você talvez não sabe fazer a distinção entre aquele que de fato é um ímpio e aquele que é um cristão. Porque às vezes o cristão está envolvido em situações, em conversas, em piadas, em risadas, E às vezes o colega do trabalho nem percebe que aquele indivíduo é realmente um cristão, um crente de verdade. Então as pessoas às vezes não entendem, o seu papel como luz do mundo e sal da terra. Além disso, então, nós podemos mencionar que muitas vezes famílias cristãs estão envolvidas na prática dos mesmos pecados da sociedade. Então, às vezes nós perdemos o nosso poder de proclamação porque as pessoas olham para nós e elas não veem diferença na nossa vida. Então, quando a gente vai anunciar o Evangelho, a gente vai dizer a respeito de Jesus, como é que as pessoas vão receber isso? Elas olham para a nossa vida, para a nossa família, e elas falam: não é possível que você é crente.
Você está dizendo isso agora. Você se converteu ontem, não foi não? Não, eu já sou crente há 20 anos. Não, não é possível. A sua maneira de viver, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, ela não fala quem você é. Ela não denuncia que você é um dos tais, né? Você é um dos crentes. Então, muitas vezes, irmãos, o nosso testemunho se torna, né, inválido, vamos dizer assim, ou se torna enfraquecido, porque as pessoas não conseguem, de fato, ver em nós essa transformação que nós estamos pregando. Elas não conseguem ver em nós esse Jesus que nós proclamamos. Elas não conseguem ver essa palavra transformadora que nós estamos anunciando em nossa própria vida. Elas não veem o amor de Deus que nós estamos anunciando em nós. Porque a nossa vida, então, muitas vezes está sendo desenvolvida da mesma maneira como essas pessoas no mundo desenvolvem a delas. Um outro motivo, então, é que famílias ou igrejas estão voltadas para si mesmas. É o que eu chamo aqui de efeito sal dentro do saleiro. O que é o sal dentro do saleiro? É aquele sal que está lá, né? Você que é dona de casa sabe. A carne não vai salgar se você botar o sal do lado dela ali, né? Botar assim do ladinho e falar, o sal vai salgar. Não vai acontecer isso, não é? O sal precisa sair do saleiro. E às vezes a igreja está voltada para si mesma. Ela está preocupada consigo mesma. Ela está voltada para suas estruturas. Ela está voltada para dentro de si. Ela está preocupada consigo mesma. Ela não tem paixão, ela não tem amor pelos perdidos. E assim também nós, individualmente, nós podemos viver de tal maneira que nós estamos tão preocupados conosco mesmo que nós não nos importamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não nos preocupamos com o nosso vizinho, nós não nos preocupamos com aquele nosso parente, nós não nos preocupamos com aquele colega de trabalho, de faculdade, que nós sabemos que não é um cristão, né, que não conhece a palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos preocupados conosco mesmo. Nós estamos preocupados com a nossa própria realidade. E não é difícil, irmãos, nós encontrarmos igrejas que estão vivendo assim, em volta de si mesmas, fazendo os seus eventos, fazendo as suas programações, sem que os crentes e sem que a igreja tenha nenhum tipo de atividade, ou não desenvolva nenhum tipo de projeto, ou nenhum tipo de propósito para alcançar os perdidos. E exatamente porque essas igrejas estão voltadas para si mesmas, né? Elas são esse sal dentro do saleiro. E além disso, então, nós muitas vezes estamos preocupados com o tempo presente. Talvez seja um outro motivo, né, pelo qual nós não nos tornamos, de fato, relevantes no mundo onde nós vivemos, né? Nós estamos preocupados com o tempo presente, com as nossas atividades, com os nossos recursos, com o dia de amanhã. Nós estamos preocupados, então, em garantir o nosso futuro, em garantir a nossa estabilidade financeira. E veja, irmãos, não há nenhum problema com relação a isso. Não estou dizendo aqui que cada um dos irmãos deve abandonar o seu trabalho ou deve abandonar a sua carreira, nada disso. Mas essas coisas, às vezes, podem nos tornar excessivamente preocupados e nos tirar o foco pelo qual Deus, de fato, nos chamou, que é para sermos, então, sal da terra, luz do mundo, transformarmos, de fato, as situações ao nosso redor, proclamarmos, então, o evangelho a essas pessoas. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso para não nos tornarmos irrelevantes no que diz respeito, então, à proclamação do evangelho. E, por fim, eu coloco aí, então, como motivo, né, que tem tornado a igreja irrelevante na sociedade, é o medo de perseguição. Hoje a gente está nos lembrando, né, da igreja perseguida. Hoje é o domingo da igreja perseguida. As crianças estão lá falando sobre isso. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a igreja perseguida. A gente não tem aqui uma perseguição, por exemplo, como na Coreia do Norte. Nós não temos aqui uma perseguição como a Eritreia. Nenhum dos irmãos aqui, pelo menos até então, correm o risco de repente serem tirados da sua casa, levados por uma prisão. A gente não tem o risco aqui de repente aparecer algum agente do governo aqui, mandar fechar a igreja e prender os crentes aqui, né? Se bem que de repente seria bom, né, a gente passar uns dias assim na delegacia, né, respondendo pela nossa fé. Talvez alguns pudessem assim
entender que agora precisam de fato ter um compromisso com Cristo, mas nós não temos essa perseguição, digamos assim, severa. Mas nós muitas vezes temos medo de uma reprovação das pessoas. Eu costumo dizer para o jovem o seguinte: você quer arrumar um problema lá na sua faculdade? Fala alguma coisa que seja contrária àquilo que a faculdade diz lá. Fala, por exemplo, que você acredita no casamento só entre homem e mulher. Fala que esse negócio de ideologia de gênero não é bíblica, né? Se seu curso de repente estiver muito ruim, tiver um curso assim muito apático, você tiver assim meio enfadonho, fale isso lá na sua faculdade, né? Fale lá no seu trabalho que Jesus Cristo é o único meio de salvação, que os outros meios de salvação eles são falsos ou eles não existem. Certamente as pessoas vão olhar para você de uma outra maneira. Elas vão começar a evitar você. Elas vão começar a chamar você de legalista, né? Ou de alguém que está aficionado pela religião, né? Vai chamar você de doido, você é doido a acreditar na Bíblia, né? Talvez você sofra aí algum tipo de perseguição, né? Dizendo que o casamento só pode acontecer entre homem e mulher, né? Talvez você sofra até talvez um processo administrativo lá no seu trabalho, né? Por causa dessa sua posição relacionada a esse assunto. E outros assuntos também que você pode levantar, né, no meio onde você vive, que seja contrário àquilo que a sociedade fala. Né? Então, nós às vezes temos medo de sermos perseguidos. Temos medo de ir lá na sessão do nosso trabalho, as pessoas disserem: olha, não fica muito perto de fulano de tal não, porque ele é crente, ele tem umas posições assim meio radicais sobre casamento, sobre vida com Deus, sobre salvação, ele é meio biruta, né? Então não fica muito perto dele não, porque ele vai pregar o evangelho para você, ele vai falar de Jesus para você. E às vezes as pessoas silenciosamente vão nos colocando ali de lado, né? Porque não querem ter essa proximidade conosco, né? Então veja, às vezes é isso que acontece, né? Nós temos medo de sermos perseguidos, de sermos mal vistos pela sociedade onde nós vivemos. Um autor chamado Van Groningen, ele diz algo muito interessante sobre essa questão, então, da família da aliança. Ele vai dizer: a família da aliança deve entender que ela é o meio ordenado por Deus para trazer luz, sal e fermento à cultura contemporânea. Isso significa que pais, apoiados por pastores, professores, conselheiros, saibam o que acontece no mundo. Eles devem perceber a influência tremenda que o grupo traz e a importância de ensinar os filhos a exercer uma pressão que honre a Cristo e a maneira de viver do cristão. Devemos ensinar os filhos a serem influenciadores. Em vez de serem influenciados, eles devem exercer influência. Para que isso aconteça, as crianças devem ver isso acontecer na vida de seu pai e sua mãe e devem ser treinadas e disciplinadas para fazerem o mesmo. Então, notem, irmãos, aquilo que nós temos falado desde o início desse mês de maio. A família é extremamente importante no que diz respeito à educação religiosa dos nossos filhos. Os pastores, a tia da escola dominical, a tia Sônia, né, a tia Roseli, a tia Roseane, elas não têm a mesma responsabilidade que você, papai, mamãe, tem sobre o seu filho. Se você fizer um cálculo básico, se você fizer um cálculo a grosso modo, você vai perceber que os nossos filhos, eles passam aqui na igreja, no máximo, 3 horas por final de semana, contando a escola dominical e o culto à noite. Se você, então, multiplicar isso por 4, né, me ajuda aí para que eu não faça a conta errada, né? Dá 12 horas por mês, não é isso? Dá 12 horas por mês. Vai que eu faço o cálculo errado aqui, né? Vê aí, está certo mesmo. Então, 12 horas por mês. Quantas horas você acha que o seu filho passa na escola? Faça o cálculo aí, mais ou menos, de 5 horas por dia. Então, dá 25 horas por semana. Dá 100 horas por mês. 100 horas ele passa na escola.
Você acha que o seu filho só aprende matemática e português? Inglês, história, biologia, química, física? É só isso que ele aprende lá? Não é, gente. Não é. Não é. Ele conversa com um coleguinha, os alunos maiores aí, né, de ensino médio, o professor vai lá, ele tem uma maneira de vestir, uma maneira de se portar. No meio de uma aula, o professor dá ali uma pérola, né, ele dá ali uma frase, ele questiona algum conceito que, de repente, seja um conceito bíblico, ele coloca algum tipo de discussão, né? Os nossos filhos conversam com outras crianças, eles ouvem outras opiniões, eles ouvem algum tipo de questionamento, alguma vivência da família. Eles são, de alguma maneira, então, influenciados pelos seus colegas a terem algum tipo de comportamento, ouvirem algum tipo de música, assistirem algum tipo de vídeo. Os nossos filhos, então, estão o tempo todo ali sendo influenciados no momento da escola. Sem falar os outros momentos que ele tem em casa, vendo vídeos, assistindo uma série preferida, vendo um filme ou coisas dessa natureza. Então, o convívio dentro do lar é extremamente importante. Os pais fazem um papel fundamental no que diz respeito, então, a influenciar os seus filhos, a educar os seus filhos. Então, meus irmãos, não achem que a tia Rosiane, a tia Roseli, o pastor Ricardo, o professor da escola dominical, vai resolver o problema do ensino religioso dos seus filhos. Não pense que trazer os seus filhos na escola dominical domingo vai resolver o restante da semana. Eu espero que ajude. E eu sei que as professoras e o pastor também trabalham para que ajude os seus filhos a que eles possam crescer na fé e eles possam entender quem é o Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos ajudar os nossos filhos dentro do lar a que eles tenham, então, um entendimento da palavra de Deus. Então, papai e mamãe, quando chegar no dia do juízo final, não pense que você vai chegar lá e dizer assim, ó, Deus, o meu filho, o Senhor me deu esse menino aí, ele se desviou da fé, mas a culpa não foi minha, a culpa foi do pastor Ricardo lá, a culpa foi da tia da escola dominical, porque eu levava ele todo domingo para a escola dominical. A responsabilidade, irmãos, é nossa. A responsabilidade dos nossos filhos cabe a nós, como pais. É o nosso dever ajudar os nossos filhos a compreender as verdades do Evangelho. Sim, é nosso dever também trazê-los à igreja, mas cabe a nós ajudar os nossos filhos no que diz respeito, então, a esse crescimento espiritual e, sem dúvida, a eles influenciarem a sociedade, a que eles possam, então, ser proclamadores da verdade de Deus, a que eles possam dizer não na escola quando o coleguinha oferecer algo para eles, ou quando o coleguinha, então, mencionar algo contrário à palavra de Deus a eles, para que eles possam, então, discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que vem de Deus e aquilo que não procede de Deus, para que eles possam estar na escola, longe das nossas vistas, mas que nós tenhamos a certeza de que eles estão bem educados e eles estão bem treinados para resistir às tentações que são colocadas diante deles, para que eles possam resistir ao professor que está lá tentando passar alguma mensagem para eles que seja, não é uma mensagem cristã, não é algo que vem de Deus, que embora ele ouça tudo aquilo, ele possa discernir e dizer, não, isso não é da vontade de Deus, eu já entendi que não é isso que Deus deseja, não é isso que Deus quer da minha vida. Né, para que ele possa ter uma vida guardada por Deus, mesmo diante de situações onde a fé dele é confrontada. Irmãos, vamos abrir aí para algumas perguntas, algumas participações dos irmãos. A gente tem um tempinho para fazer isso, se os irmãos quiserem. Aqui, Tiago, por favor, Ana Josina. Esse tempo frio já está atacando minha garganta aqui. Quando o senhor disse ali que se você abrir a boca no seu trabalho, se abrir a boca na faculdade, bom, o cristão tem que abrir a boca, tá? Não dá para ficar calado. Você tem que abrir a boca. E nem sempre é tão assim. Nós somos arautos, nós somos anunciadores do Evangelho. Se a gente não abrir a boca, nós vamos ser o sal dentro do saleiro. Uhum. Eu tenho experiência nos meus trabalhos de sempre falar de Jesus. E tive a oportunidade de orar até no
num trabalho de umbanda. Fui convidada para orar num trabalho de umbanda para um velório de um colega de trabalho. Eu era convidada para orar até nas aberturas de festa junina. Não tinha tinha um aniversário na nossa Secretaria de Planejamento e Orçamento lá do Ministério dos Transportes, no governo de esquerda, tá? Em que a gente não orava. São 16 anos. Por que isso aconteceu? Porque um dia, dentro lá da área que eu trabalhava, nós comemoramos o meu aniversário, eu convidei as pessoas na minha casa, fizemos um almoço e explicamos para eles, umas 20 pessoas, o que era a nossa fé, o que era Jesus Cristo e por que a gente agradecia a Deus. Então, a gente tem que falar. Não dá para a gente ficar calada. Outra coisa, quando a gente está numa escola, os filhos e pais e professores, a gente tem que abrir a boca. A gente, como professora, que eu também fui professora durante anos, a gente ensina e aprende todo dia. E se os nossos filhos, ou nós mesmos, não falarmos, a gente perde a oportunidade. Existem professores que também estão sedentos de ouvir a palavra de Deus. E que um aluno pode fazer diferença na vida dele. Então, nós temos que ter coragem. Coragem para falar, coragem para transformar. Porque as pessoas estão sedentas. Lá dentro do meu trabalho, ao longo da minha vida, muitas pessoas eu vi mudando o rumo de vida. Né? E graças a Deus. Mas a gente tem que não ser omisso. Não ter medo. Exatamente. É isso mesmo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma participação? Deixa o microfone chegar aí, dona Joemi, para a gente ouvir a sua voz. Obrigada. Pastor, uma coisa muito importante é você educar seus filhos na palavra de Deus, mas e acompanhado do seu próprio testemunho. Fazer os filhos verem que ele também é o que cumpre a palavra de Deus. Não é só ensinar os filhos, mas também eles praticar a palavra de Deus. Ser um testemunho para os filhos também. Por exemplo, na minha casa, na minha família, eu fui criada no lar cristão evangélico, nascemos de gerações e gerações evangélicas. Meu pai, desde pequeno, nos ensinou a amar a palavra de Deus, a respeitar a palavra de Deus. Ele dava para a gente aquela Bíblia de criança, não tinha Bíblia do bebê, nem Bíblia da criança, não. Era essa Bíblia mesmo. A gente tinha que levar e cuidar bem da Bíblia, não amassar nada. Uma vez aconteceu comigo um acidente, não sei se já contei. Sim, mas pode falar de novo. E rasgou um pouquinho a Bíblia, o que eu levei? Uma cintada na perna. Nunca mais esqueci dessa cintada e nunca mais deixei de amar a palavra de Deus. Hoje sou sócio evangelizador da Sociedade Bíblica do Brasil, com muita alegria, com muita fé, e creio que Deus possa ajudar a gente através dessas mensagens que eu entrego. Então, isso é importante o nosso exemplo para os filhos, o exemplo nosso, né? Isso. Hoje em dia, a sociedade está uma esculhambação, bagunça mesmo, né? A gente não sabe se é domingo, se é segunda, se é sábado. Você vai no shopping, está cheio de gente no shopping. Isso. E nas igrejas estão quase vazias. Eles preferem ir para o shopping do que para a igreja. Então, hoje a gente tem que levar as crianças para a igreja, dizer que é importante deixar um dia para o Senhor, né? Isso é muito importante. Nosso exemplo, nosso testemunho. Uma coisa que a gente, às vezes, precisa mencionar, né? Eu falei disso no início, da nossa preocupação em educar os nossos filhos nas diversas áreas da sociedade, né? Mas você vê, né? Hoje os nossos filhos, eles são expostos eu considero ensinos bem difíceis, né? Eu lembro que o Lucas estava, acho que não sei se era no 8º ou era no 1º ano. Ele chegou lá em casa um dia lá com um estudo lá que ele tinha que descrever todo o sistema digestivo. Acho que era 8º ou era 1º ano. Então ele tinha que dizer cada parte do sistema digestivo, o que cada parte do sistema digestivo funcionava, o nome, como é que funcionava e todo o processo de digestão. E ele tinha que saber aquilo ali porque ia cair na prova e tinha que fazer.
né? Você vê problemas de matemática hoje, que já são ensinados aí, física. Eu tinha uma dificuldade enorme em aprender física, né? Toda aquela parte, então, de aceleração, de força, de não sei o que, aquilo ali eu achava extremamente complicado, geometria. Mas a gente coloca os nossos filhos para fazerem isso. E se eles tiverem dificuldades, a gente aprende, a gente paga um professor, a gente se dedica ali para a criança aprender essas matérias, não é? A gente ensina os nossos filhos a aprender português, a aprender história em inglês, a gente expõe os nossos filhos para aprender algum tipo de instrumento, a gente se esforça para que eles aprendam algum tipo de esporte, natação, isso e aquilo. Os nossos filhos não têm dificuldade nenhuma de irem ao cinema, passarem 1h30, 2 horas assistindo um desenho preferido. Mas quando a gente fala assim da Bíblia, aí o pai fala, não, pastor, ensinar a Bíblia é difícil. A Bíblia é muito complicada. O senhor não sabe o tanto que é difícil aplicar a Bíblia. O senhor não sabe o quanto que é complicado a gente aprender sobre os evangelhos, sobre as cartas paulinas. Não, pastor, não, essas coisas não dá para nós. Depois em casa, você com calma, lê o Salmo 78, vê como é que o Salmo 78 começa. O salmista diz assim, eu vou ensinar coisas misteriosas aos filhos, coisas grandiosas, né? Coisas difíceis de entender, mas ele não se furta a passar isso para a próxima geração. E por isso, então, eu falei no início, às vezes nós estamos tão preocupados com a questão do futuro dos nossos filhos, e eu volto a dizer, irmãos, isso não tem problema. Eu me preocupo com o futuro dos meus filhos. Eu quero que eles tenham um bom futuro, certamente. Eu quero que eles tenham uma independência financeira. Não há nada de errado nisso. Mas nós, muitas vezes, focamos tanto nisso e nos esquecemos que os nossos filhos também precisam compreender bem a fé cristã. Não adianta nada se os nossos filhos forem bons médicos, bons advogados, bons profissionais, bons funcionários públicos, ganharem muito dinheiro, terem prosperidade financeira, terem recursos financeiros, né? Adquirirem grandes patrimônios. Não adianta nada tudo isso se os nossos filhos não forem educados na justiça, se não conhecerem a Jesus como único, suficiente Salvador, se eles não compreenderem a fé cristã, se eles não entregarem a sua vida a Cristo, né? A gente precisa, então, compreender isso de maneira clara, né? Para que a gente não deixe ou não perceba que os nossos filhos estão andando longe do caminho do Senhor, enquanto nós não nos preocupamos de fato com isso, né? Nós precisamos compreender de maneira clara que cabe a nós como pais, cabe a nós como família, fazermos dos nossos filhos instrumentos, né? Não só dentro do lar, mas também na sociedade onde nós vivemos. Vamos orar então? Tem alguém que quer falar? Presbítero Eduardo? Só para reforçar, né, pastor? O senhor já colocou aí. Às vezes, eu acho que o que falta para todos nós, né, e eu também me incluo nisso aí também, é a prioridade, né? Qual tem sido a prioridade nossa, né? Uhum. E aí eu acho que isso alcança todas as faixas etárias, né? Do jovem, da criança. A criança talvez dependa muito dos pais, né? Em trazer, mas assim, alcança todas as faixas etárias. Nós adultos, os mais experientes, os mais jovens, qual tem sido realmente a nossa prioridade, né? Nós tivemos sexta-feira aqui na igreja uma atividade que foi uma bênção, que foi organizada pela mocidade. Tivemos até uma presença razoável, né? Mas às vezes a gente pensa assim, poxa, podia ter mais gente, as pessoas podiam ter vindo. Ontem nós tivemos uma programação com as crianças, foi muito boa também, assistimos um filme, depois tivemos a Rafa, né, fez a aplicação daquele filme, que é aquele Carros, né? Muito bom o filme, mas ela fez uma aplicação em relação ao Evangelho. E assim, nós precisamos priorizar. A questão é essa, né? O que é mais importante para a minha vida? Então, acho que essa é uma pergunta que cabe para todos nós.